Oi, pessoal. Nós somos num super podcast agora, um convidado de extrema relevância no cenário nacional da odontologia, Dr. José Arbex, né? Eu gostaria que Obrigado. você tivesse aqui um bate-papo Sim, conosco, com o João Pedro, que é nosso cooperado, né? E que a gente falasse um pouquinho sobre estética, né? Que é o mote maior, né? sim, Corre na veia, né, Arbex? é Nossa, isso né? aí. E então eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua e a gente começasse a conversar sobre essa Ótimo. odontologia que Vamos lá. encanta a gente. Vamos lá. Eu sou dentista clínico há 45 anos. Eu tive uma forte influência do meu pai, né? Que foi quem introduziu resina composta no Brasil, um dos que introduziram a resina composta fotopolimerizável em 1972. Eu entrei na Bacana. faculdade em 77. Então eu tenho 5 décadas de odontologia praticamente, né? Porque eu comecei a atender paciente ainda na faculdade. Nas Bacana. férias eu ia lá no consultório do meu pai, eu ficava trabalhando, atendia as pessoas que não podiam pagar. Isso na faculdade eu comecei a atender meus colegas dentro da faculdade. No terceiro ano, os filhos dos professores, porque ninguém fazia resina foto naquela época. Entendi. Estava iniciando. E no último ano de faculdade eu estava atendendo os professores, né? Porque era a grande revolução da odontologia. E eu sigo a minha carreira como dentista clínico, sempre focando nesse lado da estética e da função oclusal. Então, acho que as duas coisas, a estética só vai ter longevidade se você conseguir ter conhecimentos básicos de função oclusal, de reabilitação. Então, é isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Eu nunca fui professor, né? Eu não tenho a formação de professor. Eu sou um dentista clínico que adora a profissão e adora compartilhar tudo que eu aprendi nesses 45 anos. Mas você, ao longo desses 45 anos, a gente percebe que desenvolveu quase que uma técnica própria, né, Sim, de trabalho, eu né? acho que cada dentista tem sua técnica própria, sabia? O importante é o dentista ter bons mentores. Ele tem que ouvir um, dois, três mentores, ele mesmo vai se adequar àquela técnica que vai funcionar melhor para ele, dentro dos erros, dos acertos e da facilidade que ele tem de replicar determinada técnica. Mas esse trabalho, basicamente, onde eu comecei a mostrar há muitos anos atrás, na década de 90, como eu reabilitava pacientes com bruxismo, reabilitações. Naquela época eu já via pacientes com a síndrome do envelhecimento precoce bucal, era o início, né, de corrosão, erosão, bruxismo, eram pacientes jovens, então eu já comecei a reabilitar esses pacientes naquela época. Só que naquela época, quando a gente falava isso, eu era chamado demais, né, para dar curso. As pessoas ficavam, peraí, o que esse menino aqui está falando, né? Tá certo. E eu parei de ministrar curso entre 2002 a 2018. Fiquei só na minha clínica trabalhando. Com o advento das redes sociais, em 2014, eu olhei aquilo ali e vi que a rede social só estava começando, estava no Lógico, início, aham. e só se via lentes cerâmicas. Não tinha outra odontologia estética dentro das redes. E eu quis não fazer um contraponto, mas mostrar o outro caminho. E a coisa tomou uma proporção enorme. Pra vocês terem ideia, em 2015 eu abri meu curso online. Não existia curso online na odontologia, Não, porque eu sim. não queria sair do meu consultório, desculpa, eu não queria sair do meu consultório e a demanda foi muito grande por tudo aquilo que eu estava mostrando, né? Como reconstruir os guias, como trabalhar em pacientes com bruxismo, não para curar o bruxismo, mas para preservar aqueles dentes e dar uma longevidade clínica para aquilo, mesmo nessas reabilitações aditivas. Então, tudo cresceu de uma forma muito rápida. A rede social mudou nossa profissão. Pode falar o que for, mas a rede social mudou a concepção do paciente, a relação paciente, dentista, dentista-paciente, dentista-dentista, a informação democratizou. A gente sabe que tem muita coisa que não é legal, mas tem muita coisa boa. Então, eu utilizei as coisas boas que eu podia fazer de compartilhar tudo que a gente tem compartilhado nesses anos todos. E aí eu continuo com 67 anos, 45 anos de profissão, talvez uma época que eu mais trabalho, nunca trabalhei tanto, Eu estou duvido. trabalhando agora. E trabalho com prazer e vim aqui falar para os dentistas, talvez seja o grande prazer da minha vida hoje, porque a minha rotina clínica é uma rotina clínica, mas poder compartilhar tudo isso que a gente pratica, tudo isso que a gente pôde aprender, talvez seja o grande propósito da minha vida hoje. É como se você estivesse formando um legado, né, daquele seu É, conhecimento, sim, né? a gente até vai fazer um evento agora em setembro, chama Legacy, né, em Belo Horizonte, eu e o Ricardo Tanos, exatamente focando e tudo que nós dois aprendemos junto, 80 anos de profissão, ele 35 e eu 45, o que a gente pode ajudar nossos colegas
principalmente o dentista clínico, que tem muita dificuldade, né? Nosso objetivo é ensinar o dentista clínico. Essa questão da rede social, achei muito interessante você ponderar, porque a rede social, ela aceita tudo. Como o papel aceita tudo. E a gente tem muita informação e você traz informação de qualidade, informação correta. E é o que a odontologia precisa. Quando nós falamos com grandes mestres, os meus mentores, é o que a gente está buscando. Por quê? Porque você é um clínico que senta no mocho e trabalha todos muito. Os dias. Muito. E tirar um tempo para entrar na rede social não é fácil. Eu faço tudo sozinho, vocês acreditam Eu nisso? acredito. Eu acredito. É uma coisa muito pessoal, entendeu? Você colocar um conteúdo, explicar, é muito pessoal. Não dá para delegar, apesar de eu ter uma equipe lá de 25 pessoas. Então, eu acho que virou meu trabalho e meu divertimento também. Adoro responder a todo mundo. Faço questão. Eu não deixo ninguém sem resposta. É verdade, eu já perguntei, já recebi resposta. O único problema que eu tenho é com a minha esposa, né? A gente está junto há 50 anos. Você não larga esse celular. Mas é minha ferramenta de trabalho, né? Nós estamos com 50 anos de casado, então deixa eu... Brincando, né? Tá certo. Mas é porque eu gosto mesmo, entendeu? Então, quando eu comecei em 2015 para valer, que eu punha conteúdo passo a passo, às vezes eu ficava um dia editando aquilo ali, o Arbex Flix, a sequência clínica. Ninguém fazia isso. Ninguém. Isso não mesmo. Entendeu? Aí, porque eu não estava dando aula, eu estava na minha clínica. Falei assim, deixa eu passar um pouquinho de tudo que está dando certo aqui. Eu sempre soube valorizar a resina composta, eu sempre cobrei resina composta como igual cerâmica. Embora haja muita divergência contra isso, mas a qualidade que a gente entrega, o trabalho manual que a gente tem. Então eu comecei a mostrar isso como um propósito mesmo. Olha, gente, faz direito, que isso é o futuro da odontologia em vários aspectos, principalmente nesse crescimento enorme do número de dentistas que precisam de um mercado de trabalho. Então, não é todo mundo que você vai chegar e preparar os dentes e fazer lente cerâmica. O dentista tem que ter uma preparação muito grande para entrar na prótese, diferente da dentística. A dentística é o dia a dia, é o ganha-pão da grande maioria dos dentistas. Então, eu fazia aquilo dessa forma na rede social. E, na época, até interessante que alguns professores conhecidos falaram, Arbex, você está entregando ouro. Eu falei, não, eu estou distribuindo ouro, eu não estou entregando ouro. Sensacional. Entendeu? Então, é isso que me dá essa motivação de sair de Belo Horizonte hoje, falar aqui 4 horas, não é isso? Isso, 4 horas. Se for para falar 5, 6, eu fico numa boa, entendeu? Porque isso não me cansa, isso me dá prazer. Bacana. E é esse prazer que a gente tem que passar para o dentista, né? É isso Porque, aí. como você falou. Esse incentivo, essa vontade de fazer bem feito, aquela sensação quando o cliente pega o espelho e fala assim, nossa, que isso, entendeu? E valorizar a equipe, viu? É muito importante. Valorizar toda a equipe que está com você, que todo mundo cresça junto com você. E isso talvez seja o motivo mais importante do consultório, todo mundo crescer junto, né? Todo mundo crescer junto. Porque aí você equilibra, né, as pessoas. Hoje eu tenho 7 dentistas trabalhando na minha clínica, 7. Todas as 7 foram meus assistentes um dia. Tem que estar comigo há 30 anos, 25, 20, 15... 10, 5, eu falo, vai fazer odontologia, eu ajudo. Eu ajudo você a fazer. Né? Pessoas que precisavam trabalhar para ajudar a família. Então hoje elas são como se fossem minhas filhas, né? Porque elas seguem a minha filosofia, sabe como que a gente gera a clínica, o atendimento caloroso aos pacientes. É isso que faz a gente ter uma vida plena, na minha opinião, né? Não é só conquistar coisas, mas ter essa energia e essa capacidade de enxergar as pessoas que estão na sua volta e que elas evoluam junto com você. Em relação a essa filosofia, como que foi desenvolver? Você desenvolveu com a sua experiência e como que ela funciona? Eu sou um pouco curioso em relação a isso. Vamos lá. Porque eu sou periodontista, faço reabilitação e a adequação é muito importante, pergunta é ótima. né? E da onde surgiu? Da onde veio essa experiência, filosofia de trabalho? Eu vou te falar. A minha grande inspiração foi meu pai. Meu pai foi o melhor dentista disparado que eu vi trabalhar na minha vida. Ele fazia tudo sozinho, até as peças de ouro dele, ele que fundia, ele que cimentava, ele esculpia a cera. Não tinha molde naquela época, não. Ele pegava a cera, derretia, punha na cavidade que ele preparava, tirava aquela cera, chamava boneca, ele ia lá, punha no torno, fundia o ouro, injetava e ele cimentava. Eu atendo esses pacientes hoje com 80, 90 anos, sem uma endodontia em boca. Que bacana. Então, meu pai foi ele foi o grande precursor da resina composta fotopolimerizada. Então, meu pai foi, né, para mim, nesse aspecto da dentística, uma pessoa fantástica.
Mas, no meio da década de 80, começou uma revolução nos Estados Unidos para a estética. Não sei se vocês sabem disso, mas teve uma época que tinha a síndrome da cadeira vazia nos Estados Unidos. Acabou a cárie, os dentistas com pouco trabalho. Então, eles começaram a investir, as empresas, as tecnologias em materiais estéticos, como cerâmicas, resinas. Foi aí que começou a surgir as restaurações cerâmicas posteriores, livres de metal. Então, eu ia, por minha conta, para os Estados Unidos 4, 5 vezes por ano, fazer curso e participar dos grandes eventos da odontologia cosmética, da odontologia estética. Quando eu quis aprender prótese, para unir essa parte da dentística à prótese, eu fui para Bauru. Eu fiquei 3 anos com o professor Valdir Janzon. Não sei se você já ouviu falar, mas foi o maior especialista em oclusão em prótese que eu já vi na minha vida. Eu fazia esse curso não na faculdade para ter o título, dentro da clínica dele. Eu ficava lá 10 dias, 3 meses, voltava 10 dias. Então, eu busquei muita formação pela grande facilidade que eu tive do meu pai, que já tem uma clínica pronta. Eu formei já com cliente, com consultório, com tudo. Eu não tinha muita preocupação em ter um título como uma coisa importante para minha formação, né? Para minha formação. Então, eu ia atrás das pessoas, eu ia fazer os cursos bons, os grandes mestres na época que vinham de várias partes do mundo, no Brasil, a gente participava. Nós fundamos a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética em 1994, né, com a iniciativa do Marcelo Fonseca, e a gente trazia as melhores pessoas. Então, eu sempre fui um rato de congresso, né? Entendi. Então, eu queria fazer um curso de uma semana, eu procurava melhor. Então, é uma formação quase que em busca de uma qualidade para eu poder atender melhor meus pacientes. Não foi uma formação específica, eu vou fazer um mestrado e tal. Eu ia atrás das pessoas. E o Valdir Janzon, em Bauru, na época, ele oferecia isso dentro da clínica dele, fora da faculdade. Cursos modulares, eu fiquei 3 anos indo lá. Então, eu fui unindo tudo, prótese, dentística, né? Associado a essa parte estética. Então, foi uma formação ao longo dos anos. Isso te deu uma formação multidisciplinar? Sim, sim. Fazia muito curso de periodontia, porque toda essa parte de oclusão, periodontia, de reabilitação, se não tiver a periodontia como um fundamento principal, vai tudo embora. É a grande então, base, esse conhecimento multidisciplinar, na minha visão, é fundamental para o dentista poder praticar uma odontologia de alto nível. Respondi a sua pergunta? Respondeu. E essa multidisciplinaridade talvez esteja voltando um pouquinho à tona hoje, porque eu vi algumas discussões, né, com alguns professores aqui, que nós estamos muito especialistas. Total. Né? A odontologia se especializou de uma tal forma que acabou esquecendo outras áreas. Então, hoje chega para um implantodontista fazer um implante, ele não analisa todo o restante. Sim. Né? Você pode ver até na própria internet, né? Especialista em lentes de resina. Então, não é especialidade. A pessoa, ela aprende a fazer aquilo e quer fazer aquilo em todos os casos. Então, é isso que eu quero mostrar hoje aqui para vocês. Se der tempo de mostrar tudo, como eu escolho o material em cada caso, como eu aplico, por que eu uso. Eu adoro os 2 materiais, só que, assim, depois quando a gente começou a mostrar em 2015 as possibilidades da resina, a visão da dentista mudou. Não da dentista como especialidade, mas do dentista clínico. Né? Todo mundo tinha receio de fazer uma borda incisal num paciente com bruxismo. Então, hoje eu vou enfatizar muito isso, a minha técnica, passar tudo em vídeos sem nenhuma produção, feito com celular meu, pelas minhas assistentes, sem luz artificial, mostrando realmente como eu trabalho e como é a nossa realidade. Muito bacana. Eu queria que a gente pudesse agora, nessa parte final, né, desse nosso podcast, que você deixasse para a gente uma dica de ouro. Né? Uma dica de ouro? Mas eu tenho que saber... Eu posso deixar. Na área de estética, né? Na área de estética. Para mim, a dica mais importante é uma dica que você, na primeira consulta, consegue a admiração do paciente e a certeza que você vai fazer um bom trabalho. Essa é a melhor dica e pouca gente fala disso. O dentista tem que aprender a fazer o ensaio restaurador na primeira consulta com as próprias mãos. Porque naquele momento ali, você conquista o paciente totalmente, ele sente confiança. É lógico que isso exige treinamento. Então, em vez de você pegar um modelo de gesso e mandar para o Protetim em Ceará para você fazer um guia de silicone, você tem que aprender a fazer o seu ensaio restaurador. Para mim, essa é a dica. Eu vou falar muito disso hoje.
Porque além de você treinar com a resina composta, a anatomia, você vai demorar 1 hora para fazer o ensaio. Eu faço em 10 minutos. Eu trabalho com 4 assistentes, já tem aquela toda dinâmica, porque eu faço isso desde a faculdade. Então, o ensaio restaurador com resina em casos, principalmente de estética, que o paciente muitas vezes vai 1, 2, 3, está na dúvida, faz o orçamento, mas muitas vezes o paciente não está em busca do orçamento. Ele está em busca de segurança, aquele profissional que vai fazer um trabalho conservador, que vai alcançar aquele resultado estético. Então, no ensaio restaurador, você analisa se aquela cor está bacana para o paciente, se o tamanho que você colocou, se a borda incisal está na posição correta, se você fez um sorriso profissional. Então, isso, assim, eu falo para vocês de coração, é muito difícil um paciente que vem... Quando o paciente vem na nossa clínica, não só pelo Instagram, ele vem validado por vários dentistas, porque hoje todo mundo tem Instagram. Tá certo? A pessoa vê, gosta, ela vai comparar várias pessoas, ela não vai no primeiro que ela olha e ela fica na dúvida. E todo mundo hoje tem um dentista na família. Ou um amigo dentista, está chovendo dentista. Uhum. Então, eles vão certificar com esses dentistas. Aí o dentista indica. Se você chega lá... Minha primeira consulta é longa, minha equipe participa, tem escaneamento digital. Então, a dica principal hoje é essa. É a primeira consulta feita com muita consistência, acolhendo o paciente e ele mostrando que você é capaz de desenvolver uma estética com as próprias mãos, fazendo ensaio restaurador. Eu acho essa dica fantástica. Muito bom. Agradeço a sua presença, mas Obrigado. Eu quero uma dica do João Pedro. Isso. Nós estamos em 3 gerações aqui, mas são gerações bastante importantes, né? Eu acho que a grande dica... Com quanto tempo de formado? Tenho 3 anos e meio de formado, 25 anos. E, para mim, a grande dica para a questão estética é o planejamento. E o planejamento ele não é somente na parte do sorriso e de dente, o planejamento do todo. Sim. Da face do paciente, comparar possibilidades. Hoje, com odontologia digital, você pode fazer um ensaio restaurador. Tem esse direto, mas eu penso no ensaio restaurador, você ter 3, 4 opções de mocap, mudando o formato de 2, 3 dentes e deixar ele com a possibilidade de escolher o que ele quer. Acho que é uma saída interessante. E nessa questão de conseguir entregar o que o paciente pensa como resultado. Essa seria a grande dica. É isso aí. E você falou uma coisa importante, que nesse ensaio restaurador, a gente está fazendo ensaio de acordo com a face também. Então, a gente tem que ver aquilo que vai combinar com o paciente. Sim. Então, eu não tenho uma forma única que eu faço todos os dentes. Você falou de 3 opções de mocap, mas muitas vezes, é esse ponto que eu falo, a primeira consulta, para você fazer o mocap, você vai ter que marcar outra consulta. Sim, com certeza. Um mocap tradicional, para lente cerâmica. Mas se você, na primeira, o paciente senta na sua cadeira, você já pega a resina, esculpa ali, o cara olha, e vai ficar assim? Eu falei, não vai ficar nem 5%. Eu gastei 20 minutos para fazer o seu ensaio restaurador. Cada dente desse, hoje, com 45 anos de profissão, eu gasto 1h30 para fazer. É isso aí. Entendeu? Sim. Então, assim, só aí eu já valorizo. O cara fala assim, poxa, você vai gastar 1h30, então exige um valor agregado muito grande nisso aí. Não é porque eu faço hora para fazer 1h30, não, é porque eu gasto 1h30 mesmo para fazer um central. Em 1h30 eu preparo 10 lentes cerâmicas, moldo e faço mocap. Sim. Então, por isso que as pessoas têm que, quando elas fazem um trabalho de excelência em resina, elas têm que aprender a valorizar o tempo. O tempo é tudo. O tempo de experiência, o tempo de cadeira, o tempo de clínica, o tempo que você vai demorar para executar aquele trabalho. A conta tem que ser relacionada ao tempo também. Exatamente. O tempo é um grande não só a entrega do trabalho, né? O tempo é o nosso bem mais precioso, na minha opinião. Mas muito obrigado. Foi muito bom o nosso papo aqui hoje. Ótimo. E vamos... Papo bom é papo descontraído, exatamente. Sem treinar nada. Eu gosto assim. Eu também gosto. É isso aí. Quando tem perguntinha pronta, aí não funciona. Não funciona. Verdade, né? Podcast é isso. É isso aí. Bate-papo. Esse bate-papo. Mas muito obrigado. Beleza, obrigado a vocês.